Abra sua Bíblia, vamos ler apenas um versículo, Isaías capítulo 48, versículo 17. Diz assim: assim declara Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, ó Santíssimo de Israel, eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Vamos repetir esse versículo juntos? Assim declara o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, Pai eterno, na tua presença nos encontramos. E agora colocamos diante de ti esse momento tão especial onde o Senhor vai falar conosco. Fala, Senhor. Fala com cada um de nós. Nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas além de entender, nós queremos obedecer. Queremos uma vida diferente contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado já há um tempo sobre a importância de termos uma vida diferenciada. Nós temos visitantes aqui, temos pessoas que talvez nem sejam chamadas evangélicas e podem pensar que diferenciada, que nós somos superiores. Não. Somos sujeitos a todas as tribulações. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não nos faz pessoas superiores no sentido de acharmos que nós temos tudo e não precisamos. Na verdade, nós temos o direito de ter tudo e às vezes não temos porque não buscamos. Porque o nosso Deus é tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Não o Deus de A ou de B, o Deus Supremo, aquele que rege todas as coisas, aquele que domina sobre terra, céus. Hoje de manhã falamos sobre viver com esse Deus, e viver com Ele é viver sobrenaturalmente. São coisas que nós não entendemos e acontecem de uma forma sobrenatural. Coisas que não podemos explicar. E hoje eu dei o título a essa mensagem, Uma Vida com Deus. O que é uma vida com Deus? Não é aquela vida que nós viveremos lá no céu com Ele, depois que Jesus vier nos buscar e tirará de nós todas as dores, nos transformará em corpos transformados, em corpos glorificados, que não sente dor, não sente tristeza, não sente angústia, não sente nada. Sim, viveremos lá, mas é uma vida com Deus, sabendo que nós tributamos a Ele toda a honra e glória em tudo que acontece aqui, seja de uma forma que nós entendemos, ou seja de uma forma que nós não conseguimos entender. E uma vida com Deus é uma vida abundante. Jesus disse que Ele veio para nos dar uma vida abundante. Há muitas pessoas que não estão vivendo, eles estão com vida, mas não estão vivendo. São pessoas que não têm prazer na vida, não têm alegria. Eles têm momentos, lampejos de alegria, lampejos de felicidade, mas eles não são felizes continuamente. A irmã Fabiana leu aqui, num dado momento, o apóstolo Paulo retratando. Ele sabe viver em todas as situações, mas percebem que ele sabe viver triste. Então, nós ficamos tristes. Ele sabe viver alegre. Há pessoas que só sabem viver tristes, mas ele não sabe viver alegre. E há pessoas que só sabem viver alegres, mas eles não conseguem viver, por um momento, passar por alguma tristeza, alguma tribulação. E uma vida com Deus nos permite isso. É uma vida de aprendizados, e aprendizados constantes, aprendizados duradouros. É uma vida de refrigério após lutas. Eu te desafio a lembrar de algumas lutas que você já passou.
e que você recebeu um refrigério, recebeu um renovo, mesmo sem saber de onde vinha. Não importa, mesmo que você não siga a Jesus, quando você recebe esse refrigério, você fica alegre, sem saber de onde vem. Mas o mais importante é você saber que você tem uma fonte que é Jesus, que é esse Deus maravilhoso que você pode buscar e você vai encontrar. É muito seguro para nós sabermos onde estamos, para onde estamos indo. E uma vida com Deus é uma vida que desafia qualquer inimigo a nos vencer. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, ele diz: quem intentará acusação contra nós, contra os filhos de Deus? É Ele quem nos justifica. Em todas as situações, ele diz, nós somos mais do que vencedores. Não somos vencedores, somos mais, porque houve um que venceu por nós, nós recebemos. Que coisa maravilhosa. Mas eu não estou aqui para trazer uma mensagem onde diz assim: venha para Jesus e tudo será diferente. Na verdade, tudo será diferente mesmo. Há coisas que você fazia que você não vai ter vontade mais de fazer porque desagradam a Ele. E há coisas que você não fazia que você vai querer fazer porque agrada a Ele. Mas diferente no sentido de, nunca mais eu terei problemas. Não, teremos. Mas a diferença é que uma vida com Deus nos dá vitória em todas as lutas. E só podemos experimentar isso se nós tivermos problemas. Deus deseja adoradores antes de trabalhadores. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos colocando alguns tijolinhos lá no céu, fazendo uma casa. Tem umas histórias assim, quando a gente fazendo uns tijolinhos, mandar um tijolinho lá, sua casa, aquela casa ali é aquele que mandou pouco tijolo, é uma casa pobre. Isso é uma brincadeira de mau gosto, porque lá no céu não vai ter casa desse jeito, só casão. A palavra de Deus mostra isso. Em rua de ouro, muros de jaspes luzentes, isso é o que a Bíblia diz. Você já foi lá? Mas eu preciso ir? Eu creio na palavra de Deus. Depois eu vou chegar lá, e se você não quiser ir, você fica aí que de lá eu vou te mandar um recado. É isso mesmo, mandar um zap, eu vou fotografar e mandar para você. Mas de fato, os únicos trabalhadores aceitáveis são aqueles que aprenderam a arte da verdadeira adoração. E eu fico pensando, eu estava aqui um pouco antes do culto, olhando esse tópico aqui, e disse: como é que deve ser escolhido aquele funcionário padrão? Você chega, por exemplo, no McDonald's, não sei se ainda tem, tinha lá a foto de um camarada, de uma menina, de um rapaz lá, um funcionário assim. Funcionário padrão do mês. O que fez com que aquela pessoa fizesse, ou ganhasse o título de funcionário padrão? Eu comecei a pensar, deve ser porque ela faz com muito gosto tudo aquilo que pedem a ela para fazer. Então ela faz porque ela gosta de estar fazendo. Talvez quando ela tenha entrado ali para trabalhar, ninguém disse assim: olha, aqui você vai ter a oportunidade de ser operário padrão, funcionário padrão. Talvez ela foi saber disso depois, não sei, mas o que me leva a crer é que ela estava fazendo a coisa, porque tudo que a gente faz com amor, com adoração, nós mostramos que amamos a Deus, e por isso Ele se alegra daquilo que nós fazemos. Em 1 Crônicas 29, 11 diz assim: tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Preste atenção, você está numa vida com esse Deus. É o Deus que manda todas as coisas. Você imagine você agora que você é filho de uma pessoa hiper rica. Imagine aí. Você é filho do Bill Gates. Se bem que dizem que ele é pão duro demais, né? Que ele
tem um sapato só, 2, o carro dele não, ele gosta de munheca de samambaia, guarda lá o negócio. Mas vamos lá, você é filho de uma pessoa dessa, do Elon Musk, o cara tem muito dinheiro, tem mais do que eu, tem muito dinheiro, e você é uma pessoa que mesmo que você seja responsável e preocupado, você anda despreocupado, mesmo que você tenha medo, você anda sem medo, porque você sabe que qualquer coisa que você precisar em termos de dinheiro, você tem um pai riquíssimo, influente, um pai que com certeza, se ele gosta de você e você faz tudo para agradar esse pai, ele não vai te deixar passar necessidades. Concordam comigo? Agora você imagina isso, você eleva a 10ª potência e você tem Deus. Eu tenho muitas demonstrações para dizer como Deus gosta de você, mas se eu der só uma, eu não precisarei das demais. Ele pegou o seu único filho e entregou para morrer no seu lugar, porque quem tinha que morrer era você, era eu, éramos nós, de tanto que Ele nos ama. Por isso nós somos chamados obras-primas de Deus. Cada um de nós é especialmente feito por Deus para agradar a Deus e para servir a Deus. O servir deve ser o resultado, então, do que nós sentimos por Ele. Há aqueles presentes que a gente ganha quando a pessoa gosta da gente. Há aqueles presentes que a gente ganha quando a pessoa é rica e quer fazer uma presença. Há aqueles presentes que a gente ganha porque as pessoas precisam dar um presente, porque fica feio se não der, então eu dou. A diferença é que quando alguém nos ama, o presente pode ser o menor de todos os outros, mas nos agrada, porque a gente percebe que foi dado com carinho. A adoração deve ser um estilo de vida em nós. Um estilo de vida. A partir daí, tudo que fazemos, tudo que vivemos, a forma que vivemos, agrada a Deus, porque o tempo todo nós fazemos para adorar a Deus. Como deve ser uma vida de adoração? Tem um personagem na Bíblia que eu gosto muito, que é o Davi, rei Davi. A impressão que eu tinha é que quando ele entrava na presença de Deus, essa é a impressão que eu tenho. A Bíblia não diz isso e não levem, é a minha impressão. Eu tenho direito de ter essa impressão, irmãos. Porque quando ele entrava na presença de Deus para cantar, para falar, para orar, Deus falava assim com os anjos: para, espera um minutinho, Davi está chegando aqui. Ele emociona meu coração. Apesar das dificuldades e fraquezas dele, sim, ele não foi um homem perfeito, até para mostrar que perfeito só é Deus, só há Deus. Mas, apesar de tudo isso, ele tinha uma facilidade, ele tinha um entendimento. Ele disse: eu não posso decepcionar. Em certa ocasião, quando ele pecou contra Deus, traindo a mulher, traindo Urias, pegou a mulher dele, Betsaba, e manda matar o camarada, ou seja, coloca na linha de frente para ele morrer, e ele fica: pronto, eu resolvi meu problema, agora ninguém sabe, está tudo certo. E quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele fica numa situação deprimente, e ele escreve o Salmo 51, e uma das coisas que ele fala ali, das mais lindas palavras que tem no Salmo 51, uma das que eu gosto mais, é quando ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não se afaste de mim. Os meus ossos estavam sendo moídos antes de eu confessar ao Senhor o meu pecado. O que ele estava dizendo? Ele não estava confessando um pecado, ele estava dizendo assim: eu não posso perder essa oportunidade do Senhor sair de mim, não, essa oportunidade do Senhor continuar em mim, eu não quero que o Senhor saia de mim. Isso é mais profundo do que: me perdoa, Senhor, não farei mais, me perdoa. Mas quando a gente erra com quem a gente gosta muito, a gente fica mal, Mas para viver uma vida com Deus, você precisa aprender a não ser invencível, ou melhor, não tentar ser invencível. Pegando esse mesmo versículo que a irmã Fabiana leu,
O apóstolo Paulo não está dizendo, eu posso fazer o que eu quero, porque há algumas pessoas que pegam esse versículo e dizem assim, você pode, você, tal, Deus te fez assim, você é isso, eu vou te ensinar, você é ser superior, você pode fazer isso, você pode, você conquista, vamos conquistar. Sim, nós podemos conquistar, mas pode ser que Deus não quer que eu conquiste. Eu disse aqui uma vez, há pessoas que vão morrer, viver a vida toda e morrer, e nunca vão ter uma casa, eles vão morar de aluguel. E qual é a diferença? Quando ele chegar lá no céu, a casa dele está pronta. Há pessoas que vão viver trabalhando de empregado o resto da vida, e vão ser bênção no seu emprego, mas há pessoas que vão ser patrões, que vão ser... E qual é a diferença? Nós estamos vendo uma coisa muito rasa, é muito mais profundo. Eu estou falando de viver uma vida com Deus. E quando nós vivemos uma vida com Deus, eu sei entender que todas as coisas pertencem a Ele e eu posso usufruir de todas elas. Amém ou não? Eu me entendo como mordomo de Cristo. Há muitos anos atrás eu morava em Vitória. E eu tinha um sobrinho, uma sobrinha, e uma pessoa morava numa casa muito grande. Casa. Imagina uma casa. E a pessoa mudou-se para os Estados Unidos e disse assim, olha, mora aqui na minha casa de graça. E todo mundo que passava lá, quando eu cheguei na casa dela, eu imaginei que morou algum tempo, eu imaginei que era uma casa, meu Deus, que é isso? Eu disse, não, mas ela não é minha. Não, mas não importa, você está usufruindo. E tudo que tinha ali se usufruía. Imagine se passasse alguém na rua e dissesse assim, parabéns, hein? Que casa, hein? Que bela casa, hein? Você é uma pessoa muito feliz. E ela dissesse, muito obrigado, tenho um trabalho para construir, que você nem sabe. Gastei dias e dias da minha vida. Mas ela deveria dizer assim, muito obrigado, mas essa casa não é minha. Eu estou aqui apenas tomando conta, estou morando, estou usufruindo, olha, eu durmo naquele quarto, eu uso aquela sala, eu tenho aquela área gourmet, eu posso usar tudo, mas ela não é minha. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que uma vida com Deus é uma vida superior a qualquer outra vida sem Deus que possa ter todos os recursos do mundo. Antes que possamos ser plenamente usados por Deus, nós precisamos ser o quê? Quebrados. Precisamos admitir a profundidade da nossa fraqueza. É um erro quando nós começamos, eu posso tudo, eu faço tudo, eu sei, eu me basto a mim mesmo. Eu não gosto do termo quando as pessoas disseram, fulano falou isso comigo, vai me mandar embora, e daí? Eu sei trabalhar, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas. Mas o nosso Deus rege todas essas coisas. Você pode ter 2 braços e 2 pernas, e de repente você fica ali imóvel. Me lembro, fui com suspeita, será que eu estou com febre? Será que eu estou com Covid? 2020, lembra? E eu cheguei, lembro como se fosse hoje. Cheguei lá no hospital, tinha um amigo comigo, não, e aí? O médico e tal, olhou e falou, olha, deixa eu dizer, eu preciso te internar. Então, eu não estou sentindo nada. Não, mas aqui os exames estão dizendo que você precisa internar. Não, então eu vou em casa, porque olha como é que eu vim. Não, você não vai em casa, você vai mandar trazer a sua roupa que você precisa. Aliás, você nem vai precisar de muita roupa aqui, não. Não, mas não, fica tranquilo, porque você vai lá. No que você vai voltar pode piorar. Irmãos, do jeito que eu fui, eu fiquei. Do jeito que eu fui, eu fiquei. E entrei. E de repente eu percebi que eu estava dependente das pessoas. E ali naqueles 30 dias que eu passei, embora conversando, embora vendo, me deram um banho. Que coisa ridícula.
Teve uma enfermeira que estava me dando banho junto com o enfermeiro. E banho não é banho de roupa, né, irmão? Quando ela acabou de tomar banho, eu falei assim: eu te conheço, você é o cantor Isaías Mendes, né? Por que ela foi falar isso? Eu disse assim: por gentileza, me diz qual é a sua igreja, só para eu nunca mais ir lá. Era o serviço dela, né? E ela reconheceu, viu meu nome lá e perguntou: você é o cantor Isaías Mendes? Sou. Então, a gente está aqui cuidando de você. Eu falei: muito obrigado. Eu vou pegar. Não pega não, você não pode levantar. Mas eu estou bem, se você pensa que está bem. Fica deitado aí. O que você quer? Quero aquilo ali. Um minutinho, você não pode fazer força. Meu Deus, perdi a força? Não posso sentar, não posso andar, não posso fazer o quê? Muito mal comparando. Para viver uma vida com Deus, nós temos que deixar que Ele mova tudo a nosso favor, que Ele faça tudo por nós. Não nos deixar manietados. Não, eu fiz uma má comparação. Mas quando nós deixamos Deus definir, Ele diz onde você vai, onde você vem, é Ele quem diz. Esse Jesus conversando com Nicodemos, ele disse: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito. Em 2 Coríntios 11:30 diz: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Não terminei, mas vou já terminar. Quantos estão aqui nesta noite com o espírito um pouco abatido? Seja por uma notícia que você recebeu, seja por um medo, seja por alguma coisa que você esteja passando. Tem alguém assim? Pode levantar sua mão. Levanta sua mão, Marcílio, bem alto, bem alto. Levanta bem alto. O fato de você... Mas Jesus já sabia, Deus já sabia, não precisava perguntar. Irmãos, isso é tremendo. Ele está te dando uma oportunidade de você dizer: eu quero que o Senhor saiba, e com a minha aquiescência, o Senhor mexa em mim, que eu estou com o espírito abatido. O quebrantamento nos leva a sermos honrados por Deus. A falta de quebrantamento, no entanto, leva-nos ao orgulho e, consequentemente, a lutarmos com nossas próprias forças. Olha a mensagem de manhã de novo aí. Como é que eu posso viver o sobrenatural se eu ponho na frente o natural? O sobrenatural é como se você estivesse caminhando e fazendo assim com os pés, mas não estivesse tocando no chão, alguém estivesse levando. O sobrenatural é você ver acontecer, mas ver acontecer pela obra, pela mão de Deus. Se você está habituado a estar entre pessoas que aprenderam a temer o inimigo, a ter medo do inimigo, cuidado, você pode acabar perdendo essas suas forças, abandonando a sua fé e jogando fora a esperança em Jesus. Isso é outra coisa que nós temos que aprender numa vida com Deus. Como é que eu tenho uma vida com Deus e ando perto de pessoas desesperadas o tempo todo, medrosas, pessoas para baixo, pessoas que só falam coisas com falta de fé? Eu não estou com a vida com Deus. Para eu ter uma vida com Deus, eu preciso ter forças para que essas pessoas se levantem. Eu não posso coadunar com elas. Mateus 10:28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Às vezes nós estamos assustados com pessoas e dizemos que estamos vivendo uma vida com Deus. Isso é incoerente.
Nós sim enfrentamos perigos, sim temos medo de vez em quando. Ai meu Deus, que medo! Mas não é viver com medo, e nem viver com pessoas que estão acostumadas a temer tudo. Porque quando nós tememos tudo e externamos isso, nós mostramos uma desconfiança muito grande em Deus. E Ele não gosta. Você não gosta que eu desconfie de você. Como é que Deus vai gostar? E lembre-se, quando nós vivemos uma vida com Deus, nós estamos construindo uma casa, e uma casa ela precisa ter base. Nós ainda estamos no mês da família, né? Nós estamos construindo uma casa, e uma casa tem base, e nós nos preocupamos com o telhado, mas esquecemos das paredes. As paredes não só servem para cercar quem vem de fora, mas para sustentar os telhados. Uma vida com Deus é uma vida onde nós colocamos debaixo dos nossos pés, uma rocha, que é Ele, mas também é aquele que nós colocamos acima de nós, todas as coisas, e entendemos que todas as coisas vêm de Deus, todo suprimento vem de Deus, nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada, e se não tivermos, é porque não precisamos. De novo, acho que quem mais fala no Salmo 23 aqui sou eu, não é? Como eu gosto. O Senhor é o meu pastor. Aí o Salmo diz, e nada me faltará, mas isso é muito pobre. O original diz, é mais profundo, o Senhor é o meu pastor. E eu não sinto falta de mais nada, porque Ele é meu pastor. Se eu tenho, é porque Ele me dá. E se eu não tenho, é porque eu não preciso. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Quero orar pela vida de todos vocês. Já chamamos aqui há pouco, a Vivian sentiu de Deus, e eu acho que tem que ser feito assim, quando você estiver aqui pregando ou trazendo, sentir de Deus, faça aquilo que Deus mandou. Mas eu não quero nesse momento, especificamente orar por curas que nós já oramos, e aqueles que vieram precisaram. Mas mesmo assim, se você não foi, mas agora eu quero ir na segunda chamada, pastor, pode vir. Mas eu queria orar para que Deus desse a você a necessidade, despertasse em você seja intencional, eu gosto desse termo, intencional em ter uma vida com Deus. E repito, irmãos, não é uma vida de religiosidade, essa vida não é vida com Deus. Não é uma vida de aparência, mas é uma vida de confiança. É aquela vida que você, por exemplo, muito mal comparando, vive na casa do seu pai. Apesar de seu pai, às vezes, falar uma coisa, você não gosta, te dar uma bronca, mas você está lá. E vocês saem para passear, e seu pai leva, e você vai. É sua família. O nosso Deus, Ele diz que Ele repreende, Ele disciplina a quem Ele ama. Eu queria orar, nesse momento, por todas as famílias. Nós temos várias famílias aqui. Chegou uma família inteira de visitantes, tem outra família ali, as famílias que foram recebidas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos ficar de pé. Amém. Há alguma pessoa aqui que tem tido dificuldade de dormir, não porque comeu uma jaca de noite, uma melancia, uma feijoada e perdeu o sono, não. Tem dificuldade de dormir e tem pesadelos. Outros têm medo de dormir, medo do escuro, tem medo, tem alguma coisa. Isso é espiritual, irmãos. Pode procurar em qualquer lugar, você não vai achar outra explicação. Podem te dar, mas não é verdade. Você vive com medo, sobressaltado. Anda, se existe alguém assim, eu quero orar por você. As pessoas podem vir aqui à frente, eu vou fazer uma oração. Podem vir. Pode vir. Amém? Pode vir. Todas as pessoas que... Medo do futuro, eu não sei o que será de mim.
Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo de mudar, tenho medo de ir lá estudar, tenho medo de mudar de faculdade, tenho medo de... Você tem medo. Não é assim, eu estou com dúvida. Não estou falando disso, estou falando de medo. Você tem? Se tem, vem aqui. Eu quero orar por aqueles que têm clamado na sua casa. Ele quer um lar muito mais de unidade e de comunhão e de paz. Você tem tido um lar, mas se desse a você uma caneta para dar uma autorização para alguma coisa, você teria um lar superior ao que você quer, em qualquer área da sua vida. Se há alguém assim, puxa vida, o que falta para ser completo é meu filho, é meu pai, é meu marido, é minha esposa, eu estou lá, eu preciso, mas eu confesso que eu queria algo melhor, superior. Tem alguém assim? Pode vir. Estamos terminando o mês da família. Próximo domingo já é junho. Não que Deus não vá fazer nada em junho, em julho Ele faz. Mas já que dizem que mês de maio é o mês do lar, mês da família, vem aqui. Você está dizendo com a vinda de vocês aqui, vocês estão dizendo, eu quero ter uma vida com Deus. E uma vida com Deus é confiar em Deus, em nada duvidando. Tem alguém que, por alguma coisa, viveu no passado, não vamos entrar em detalhes, mas no passado viveu coisas que você não consegue esquecer, seja o que for, algum trauma, alguma coisa que você carrega do passado, você já fez de tudo, você finge que esquece, mas não esquece. A Bíblia diz que, Deus falando que eu apago os teus pecados, as tuas mágoas, como quem apaga a névoa. Tem alguém assim? Bem, às vezes você já é adulto e tem isso desde criança. Vem aqui. Em nome de Jesus, eu vou orar por você, nós vamos orar. Vou pedir aos pastores, aos irmãos que estão acostumados a orar conosco, sabem como é que fazemos. Nunca ore por trás da pessoa, ore pela frente da pessoa, ore para ela, olhando para ela de olhos abertos, para você saber. Vem aqui em nome de Jesus. Traumas do passado, alguma coisa que você ainda não esqueceu, e o Senhor quer levar e jogar no abismo. No abismo. Nesse trauma do passado está incluído mágoas. Você tem alguma mágoa? Você tem alguma coisa que te faz lembrar de ódio que você teve? Alguma coisa que lhe fizeram mal e você carrega isso? Joga fora, meu amor. Pastor, eu não sei jogar. Eu sei que você não sabe, eu também não sabia. Mas eu arranjei um para jogar para mim. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Qualquer pessoa que queira quebrar algum laço, algum sentimento familiar do passado, vem aqui na frente, eu vou orar, nós vamos orar. Os irmãos estão orando aqui, eles estão habilitados a orar. São os pastores, mas nós temos mais alguns irmãos que estão habilitados a orar. E podem ficar à vontade se Deus dirigir você. Se você ouviu essa palavra hoje e disse, pastor, o que eu faço para ter uma vida com Deus? Basta você dizer, eu quero ter uma vida com Deus. Mas eu nunca aceitei Jesus, eu não sou batizado, eu queria me batizar, eu queria seguir isso, me ensina. Vamos ensinar devagarzinho. O que eu preciso fazer? Primeiro passo, você precisa fazer assim, eu quero esse Jesus, eu não tenho, ou estou afastado, quero voltar. Se houver alguém assim, faz assim com a mão para mim, que o seu nome vai ser anotado e nós vamos orar por você e te ensinar a chegar lá. Não dói, é de graça. É de graça porque Jesus já pagou um preço muito grande, por isso que é de graça. Se você quer, vem aqui em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos orando, alguns orando.
e nós vamos entrar. E a igreja continue, não fica olhando para nós, tá? A igreja está aí intercedendo. Por favor, ajude nisso, concorde com isso. Vocês são o corpo. Todos nós formamos um corpo, em nome de Jesus.